Olá, divas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Gente, hoje eu quero conversar um pouco como é a vida de uma mãe de uma bebê de 11 meses crocheteira. Como é que eu faço para conseguir fazer as minhas coisas, deixar as minhas prontas entregas em dias, as minhas encomendas. Gente, para começar, você tem que colocar ali tentar fazer uma rotina no seu dia. Mas às vezes não é fácil, sabe? Acho que toda mãe vai entender que às vezes as coisas mudam, acontece algo diferente e nem todo dia a gente vai conseguir ser produtiva, algumas coisas podem sair do lugar. Por exemplo, hoje eu estava com plano, mas aí minha bebê à noite ela quase não conseguiu dormir. E aí hoje eu só consegui fazer crochê na parte da tarde. Estou aqui fazendo essas flores para uma pronta entrega. E assim, a minha bebê, ela tá aqui brincando, jogando brinquedo no chão. Por quê, gente? Eu trabalhava de CLT, sempre trabalhei com outras coisas, mas sempre fiz crochê, sabe? Quando eu engravidei da minha filha, eu vi uma oportunidade na área do crochê, de trabalhar com crochê, de poder ficar em casa com a minha filha, de poder dar atenção para ela, sabe? Porque eu não queria ter que todos os dias sair e deixar ela com alguém, sabe? E também queria ter a minha renda, porque quem trabalha sabe que a gente gosta de ter o nosso dinheirinho, gosta de ter as nossas coisinhas e gosta também de cuidar dos nossos filhos, né? Aí, gente, quando eu engravidei, eu vi a possibilidade de fazer uma renda extra com o crochê e poder ficar em casa com a minha filha. Então eu comecei a trabalhar fazendo pronta entrega, pegando encomenda. Até eu fiz umas 2 encomendas antes de ganhar, se eu não me engano. Depois que eu ganhei, passei ali o meu perpério, tudo. Depois eu comecei a fazer. No começo, gente, eu conto pra vocês que foi muito difícil conseguir fazer crochê. Porque no começo é muito cansativo, sabe? A gente tá aprendendo a viver com o bebê. Gente, eu acredito que a maioria das crocheteiras talvez já tenha filho e vai entender do que eu estou falando, ou não, né, gente? Mas assim, eu vou contar a minha experiência, né? A gente vai aprender, é uma coisa muito nova pra criança, pra gente, aí a gente fica muito cansada. Às vezes eu não dormia à noite, a menina só queria dormir de dia. E aí, mesmo no começo, eu comecei, aí eu tive que dar uma pausa porque eu não estava conseguindo manter as coisas em ordem. Graças a Deus, eu tinha e tenho um apoio da minha família que me ajuda. Minha irmã, ela sempre me ajudou com a minha filha, tem a madrinha dela e eles sempre me ajudaram, né? Mas no começo foi um pouco meio difícil porque eu não conseguia fazer as 2 coisas, as 3 coisas ao mesmo tempo, que era cuidar da menina, fazer um crochê e arrumar a casa, né, quando eles não estavam. Aí, gente, eu comecei um tempo brigando com o gato, a música do gato. Eu comecei a fazer um tempo e tive que parar porque eu não estava conseguindo fazer as 2 coisas. No começo do canal tem um vídeo de eu conversando e a neném, eu acho que ela estava com uns 3 meses. E 3 a 4 meses. E nesse tempo eu não consegui seguir em frente, gente, porque eu tive que parar, eu não estava conseguindo, minha cabeça estava muito cansada, porque a gente vai se adaptando ao longo do tempo, né? E aí eu parei. Quando eu parei, quando a gente começa assim, gente, a gente atrai muito cliente, né? Mas aí quem não é visto não é lembrado. Eu parei, as encomendas pararam, né? Então, depois de um certo tempo, eu comecei a voltar de novo. Graças a Deus, já tive a encomenda. Mas não é uma coisa que diga assim, meu Deus, mas é fácil. Gente, não é. A gente tem que criar ali uma rotina, tentar acostumar. Hoje em dia eu já consigo crochetar, porque ela já tá andando. Graças a Deus, passa rápido, gente. Já tá andando, tá aqui assistindo um desenho, ela brinca, ela fica o tempo todo aqui olhando pra ela. E isso pra mim é muito bom. Eu tava conversando em outro vídeo eu fui analisar e vi que saiu assim um pouquinho de barulho. Aí eu quis conversar o quanto isso às vezes
é a parte da rotina de uma mãe crocheteira, né? Porque assim, ontem ela quase não dormiu à noite, né? Aí hoje ela dormiu a manhã toda. Geralmente ela dorme à tarde, só que aí, como ela fez isso ontem, gente, mudou totalmente a nossa rotina. Esse horário, que é 1h40, mais ou menos, 1h40. Ela já estaria dormindo e hoje ela não está dormindo. Por quê? Porque ela dormiu a manhã toda e geralmente ela dormia esse horário. E isso vai muito mudando a nossa rotina, né? E uma coisa que eu tive que aprender é falar para as minhas clientes sobre isso. Eu sempre falo para elas, né? Que a maioria das minhas clientes são conhecidas, gente. Então, elas sempre entendem quando eu falo assim, que eu posso demorar um pouco com a entrega, pergunto se tá tudo bem, porque eu tenho uma bebê pequena e pode acontecer alguma coisa, eu mudar, não conseguir entregar no dia. Eu sempre converso, porque tudo que a gente conversa é resolvido, né, gente? Então, eu sempre converso sobre isso com elas. Graças a Deus, todas me entendem. E assim, e foi assim que eu fui começando a me agilizar, sabe? Geralmente eu faço quando ela está dormindo. Hoje ela não tá dormindo, mas ela fica aqui o tempo todo assistindo. Ontem, à noite, eu nunca faço crochê pronta de encomenda à noite. Por quê? Geralmente, às vezes, eu tô muito cansada por causa do dia. Aí eu faço à tarde, né? Quando eu termino de lavar a louça, arrumar a casa, pra noite, fazer janta, tal, cuido dela. E aí, à noite, quando eu vou fazer crochê, eu sempre faço peças de uma cor só. Tô tentando fazer isso, adaptar isso na minha vida, porque é mais tranquilo, sabe, gente? Mexer com várias coisas, eu tenho medo de errar, fazer algo errado quando a gente tá cansada. Não fica um trabalho bom, principalmente a encomenda, e a gente tem que entregar um trabalho bem feito, né? Então eu sempre priorizo tirar um tempo, igual agora ela está assistindo e eu tô aqui crochetando, eu conversando com vocês. Mas isso pra mim é tranquilo, porque eu tô super bem e eu tenho certeza que o trabalho vai ficar bem ótimo, né? Mas ontem, como ela tava assistindo, brincando, peguei e fiz isso aqui, ó, até mostrei. E fiz isso aqui. Gente, isso eu tive que ir adaptando na minha realidade. No começo não era fácil, eu nem me sentava, porque era quando ela tava começando a aprender e ela saía subindo e tudo. Agora mesmo, ó, ela tá tentando derrubar o negócio aqui de cima. E ela saía subindo e tudo, tropeçando. E era a coisa mais difícil eu conseguir terminar uma peça. Hoje em dia não vai uma semana eu já consigo. E assim, no começo, gente, tudo é difícil, mas aí vai de acordo com o que você vai fazendo. Depois você vai ficar profissional, olhando o menino, fazendo crochê, arrumando a casa. É tudo uma questão de tempo pra você se adaptar, sabe? Então, às vezes é pouco meio difícil, sabe? Mas é tudo questão de respirar, se acalmar, controlar, sempre conversar. Eu sempre tento conversar com as minhas clientes, explicando a minha realidade, né? Olha, eu tenho uma bebê pequena, não sei se eu vou conseguir te entregar a tal dia, mas eu vou tentar fazer o máximo. Lembrando que eu nunca vou deixar minha filha sem dar atenção pra ela, pra me fazer outras coisas, sabe? Por isso que eu sempre converso com a pessoa. Nossa, você tá precisando pra qual dia? Aí a pessoa, se ela falar, não, tudo bem, faz aí no seu tempo, eu aceito a encomenda. Agora, se ela tiver alguma pressa, alguma coisa assim, só se... Aí, gente, só se for alguém mesmo ali pra me ajudar. Mas é isso, gente, ó. Eu vou dormir, titias. Mas é muito bom, gente. Graças a Deus foi uma coisa assim. O crochê apareceu numa hora muito boa na minha vida, porque dizem que tudo que acontece na vida é pra melhorar, né? E aí minha bebê veio e aí, gente, teve essa inspiração do crochê. Mas hoje em dia tá bem tranquilo pra mim crochetar e ficar com a minha bebê. Então, tudo é questão de tempo, né, gente? A gente se acostuma com tudo. Então é isso. Tchau, titia. Vamos dormir. Né? Tchau. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Não sei se eu fugi do foco, mas é tipo isso aí. Beijinhos.